quem chegou agora, nesse momento, a gente está comentando um pouquinho sobre a nossa mesa e estou mostrando os principais controles onde são. E, em especial, no nosso caso, eu já estou dizendo o que é o auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3. Tá legal? Para todo mundo ter uma visão ali. Tá legal? Então, olha, eu vou até voltar aqui na introdução. Eu comecei falando sobre a nossa mesa. Tá? Falei que essa mesa é um clássico, que ela é uma mesa que já tem mais de 20 anos. Ela foi lançada em 1998. E ela é uma mesa muito à frente do tempo dela, com muitos recursos. Porém, ela não foi feita de uma forma tão intuitiva, certo? Então, o objetivo é colocar aqui nesse manual, assim, onde está, assim, de forma muito específica, o básico que a gente precisa para conseguir sonorizar. E se for o caso de começar a complicar, já não está servindo. Eu quero realmente trazer o básico do básico, que todos os músicos devam saber, que todo mundo precisa saber. E aí, em outro momento, eu vou me aprofundar em assuntos sobre equalização, sobre compressão, sobre endereçamento, sobre outras coisas, mas aí vai ser um outro momento com a galera do som e com os músicos que tiverem a fim de aprofundar. Mas aqui é um pensamento básico para todos, tá bom? Esse é o nosso objetivo. E aí, ainda na introdução, eu fiz um recorte aqui dos controles principais da mesa. E aqui eu tenho o volume, né? São os controles de volume. Aqui embaixo a gente tem, então, descrito padre, comentarista do altar, né? Que é o ambão ali. Então, cada coisa que a gente vai subir volume. Aqui, como segundo controle principal, a gente tem o controle de equalização, falei um pouquinho sobre ele, depois vai ter um capítulo para descrever melhor. E aí, estou aqui no terceiro controle, que é o controle de faders, né? Aqueles faders de volume, esses daqui, o controle deles não é uma coisa só. Eles controlam o volume de acordo com o que tiver ativado aqui. Então, se tiver ativado o auxiliar 1, se essa luz estiver acesa, os volumes serão para controlar o retorno do padre. Se eu tiver aqui no auxiliar 2, aqueles volumes vão controlar o volume do retorno dos músicos. O auxiliar 3 seria o volume da transmissão quando a transmissão está puxando do canal 3 da mesa. Ainda não está muito bem convencionado. Tem hora que eu vejo o pessoal puxando do fone de ouvido, tem hora que eu vejo puxando do auxiliar. Eu acho que deveria convencionar para o auxiliar 3. Deixo essa recomendação, depois a gente discute isso. A gente usa esses 3 e atrás da mesa vai até o 4, certo? Fica com mais um aqui. Esses 5, 6, 7, 8 já são controles adicionais que você vai ligar outras coisas na mesa, outro aparelho para estender a mesa. Por enquanto, ela vem até o auxiliar 4 lá. Então, eu tenho essas 4 possibilidades. O home é o volume geral, é o volume da assembleia. Se tiver acionado do jeito que está aqui, eu vou estar controlando o volume que vai para a assembleia. São as caixas principais que tem logo depois ali do altar, né? E lá no meio da igreja tem mais uma que joga do meio da igreja para trás. É essa parte do home. Ok. Inclusive os subs. Os subs são complementos das caixas da assembleia. Correto? O sub é a parte grave junto também. Que vai para a assembleia. Então seria aqui também. É o mesmo volume, tá? Está em conjunto com esse daqui. Quero comentar aqui rapidamente sobre esse layer. Aqui é o seguinte. A mesa. Aqui. A mesa vai do canal 1 ao canal 16. E aqui mais
mais pequenininho aqui, eu tenho 17, 18, 19, só que esses canais não estão disponíveis. Eles são adicionados através de um outro aparelho chamado ADA, que a gente pluga na mesa para estender os canais. E a gente não tem e a gente não usa. Então, nunca vamos precisar, se a gente não for comprar isso, né? Dentro do que a gente usa hoje, isso daqui não está válido, tá bom? Então, isso daqui deve ficar sempre acionado no primeiro, que a gente vai estar trabalhando do canal 1 ao 16. Isso daqui, então, a gente não vai usar. Em algum momento a gente pode ser que precise usar o master, mas aí é numa outra conversa. Vamos ficar sempre aqui, tá? Então, entrando aqui agora no que eu preparei realmente no nosso Vamos Ver. Vamos lá. O técnico de som, durante a missa, serve a todos que precisam de acesso à mesa de som. Portanto, é importante que se observe desde a chegada quais serviços da celebração vão precisar de suporte sonoro. De praxe, já precisamos sempre atender a liturgia, né, a quem tem o microfone na mão, no caso, né, e aos músicos. Mas, eventualmente, também precisarão de suporte outras equipes, como comunicação, na transmissão de lives, né, ou, sei lá, uma equipe de dança que se precisar fazer um número ali no final, uma missa mais especial ali, um momento mais solene, qualquer coisa que alguém for precisar de som, né? Então, a gente precisa estar atento, antes de começar a missa, a o que vai rolar durante a missa, para a gente não ser pego de surpresa, né? Então, eu botei aqui um checklist inicial, que seria, quantos instrumentos, né? Quais instrumentos vamos ter naquele dia? Quantos cantores? Porque aí, mesmo se o músico ainda não tiver chegado, de repente eu já deixei ali uma coisa mais preparada, né? Para agilizar. Já liguei a bateria para ele, enfim. Já separei um banco ali para o teclado. O tecladista não chegou, mas sei que ele vai chegar. Já deixei o teclado no jeito, já está ligado, o banco do cara já está ali. Então, se o técnico chegou primeiro e o músico ainda não chegou, é alguma coisa que ele pode fazer se ele sabe que vai ter um teclado naquele dia, que vai ter um violão. Então, quantos cantores, quantos microfones vão precisar na liturgia, checar as pilhas do microfone sem fio, ok? Então, um checklist básico. 2, ligar os aparelhos. E aí eu coloquei uma sequência, mas quem tiver no dia a dia, me corrija para que a gente possa fazer uma atualização aqui e gere um documento mais eficiente. Então, fui lá atrás e tirei uma foto do nosso quadro e coloquei aqui, olha, ligue primeiramente o quadro de energia, que fica na sala de instrumentos ao lado da porta. Na igreja, aliás, na imagem ao lado, né, essa imagem aqui, todos os disjuntores estão desligados. Para ligá-los, basta movimentar todos no sentido de fora para o centro. Está correta essa informação? Turma do som, me corrija aqui, por gentileza. Sim. Está correto? É isso, né? É a primeira coisa que a gente faz para ligar e... Correto. Ok, então vamos seguir. Só um detalhezinho aqui, apenas a título de observação. Mano. Como aparece aí rapidinho nessa foto, esse papel que estava aqui no geral, onde é o grande, que fica em cima, com três disjuntores colocados, o de cima, ele está rasgado o papel dele, porque quando eu fui fazer a missa, acho que foi quinta-feira passada, estava desligado. Aí eu cheguei, liguei, nada ligou, tem algo estranho, não ligou nem a luz. Aí eu fui ver, estava rasgado o papel e desligado, que não é para estar, né? Aí eu religuei novamente, agora ele está ligado, só que o papel está lá rasgado, mas eu vou providenciar que ele fique realmente todo o tempo ligado, porque ele é o geral de ali, não é para estar desligado. Porque senão chega o povo que não tem nenhum conhecimento, vai mexer em tudo sem saber o que está acontecendo, principalmente se for de manhã, quando se tem luz ainda, luz clara, né? Luz da solar. Né? Então, Mário, eu vou te fazer uma sugestão de ligar e colocar um papel em cima, um papel grande mesmo em cima, para que
ninguém mais tenha acesso, né? Entendeu? Eu acho que quem deve ter acesso a esse geral é quem tenha realmente o conhecimento até já elétrico para estar mexendo, porque realmente o cara desligar um geral de qualquer coisa é muito mais complicado, né? Porque está desligando coisa que ele nem sabe que está desligando, que pode estar naquele circuito. Né? Exatamente, legal. Eu posso, inclusive, atualizar essa foto antes de publicar entre a gente o documento, né? Eu posso atualizar essa foto depois do seu ajuste lá. Eu faço uma outra foto para colocar no lugar dessa. Pode ser. Conversarei com o nosso tio Mota, que pode ser tarde demais, mas conversarei com ele a melhor situação para deixarmos isso numa situação de otimização, até para o nosso uso mesmo. Derente que, assim, a maioria de nós, pelo menos eu penso, técnicos que estão lá, sabem do que significa. Né? Legal. Tá ótimo. Bom, seguindo. Na sequência, ligue o crossover, que fica ao lado da mesa de som. Basta apertar o botão na parte de trás do aparelho. Então, aqui a pessoa consegue identificar lá o nosso crossover e já sabe que na parte de trás, o único botão que tem, ele vai apertar ele e já era. Não tem o que mexer mais aqui. Tranquilo, uma parte fácil aqui. Então... rapidinho, só uma opinião minha, uma ideia minha. Para que de repente tenha uma pessoa até sem conhecimentos, o que é que eu vi ou a gente vê em alguns equipamentos por aí que eu já vi. Eu acho que isso era por instrução de alguém que estava vendo alguém que naquele momento não sabia nada do negócio. Aí o que, por exemplo, bem na direção onde você liga, desliga, por exemplo, se você olhar de cima do equipamento lá do crossover, você não vê o liga-desliga. Você só vai ver se você olhar mesmo para trás do equipamento, você vai ver o liga-desliga. Então, o que colocaram? Colocaram uma tarjetazinha com uma setinha indicando que para ali, para você olhasse ali para trás, estaria o liga-desliga, entendeu? Então, eu vejo que às vezes, para a pessoa que não entende nada, não sabe nem o que é aquele equipamento, o crossover, de repente vê o liga-desliga, se ela só sabe que ela só tem que ligar, mas tipo assim, eu acho que são sinalizações para a gente se precaver de quem realmente não precisou ter que ligar e não sabia realmente nada do equipamento. Não sei o que é que você acha. Olha, o que eu acho é o seguinte, tu podia conversar, por exemplo, com a Glorinha, que está sempre lá organizada, com o caderninho dela e tal. Pessoa, né? Podia pegar ali um post-it, um negócio bonitinho assim, e aí eu volto a dizer uma coisa, um tratamento feminino ali, né? Para ficar bonitinho. E colocar ali uma etiqueta, e lá a mesma ideia fica ali pro quadro, né? Para poder fechar ali, fazer talvez aqui no quadro de energia, nos outros controles, uma legenda melhor, com uma etiqueta bonitinha, uma letra bonita. Concordo com você, realmente ali está um negócio ainda meio precário. Eu acho que precisa fazer realmente um negócio melhor. Ajeitaram, fizeram a reinstalação do circuito, mas ficou um negócio meio palha. Eu deixo de sugestão, então, para você, Mari, de repente encabeçar, junto com a turma do som, e colocar ali, substituir as etiquetas, deixar a coisa mais bonitinha ali. Até porque, como a gente está dizendo, né? Nem sempre é alguém que está acostumado, que está ali. Às vezes é alguém de fora, né? Às vezes é um músico que não está acostumado, por exemplo, e vai lá e precisa estar claro, né? Colocando só uma coisa aqui em termos assim, de algumas deliberações que eu sei em função da comunidade, né? Que é uma coisa que, por exemplo, se tinha um certo conflito, aí quem vai mexer em determinada coisa? É o GM que vai mexer? Não, o que hoje a comunidade delibera é que, por exemplo, eu vou mexer lá na tomada, tá, tudo bem, mas eu só mexo desde que o patrimônio da comunidade, uma pessoa responsável, que tem um pela sede aqui da Caju e outro lá pela igreja, que essa pessoa esteja ciente, que sabe o que está acontecendo, o que vai ser feito e como vai ser feito. Hoje as deliberações comunitárias são nesse sentido, para que não se crie conflitos de
caciques, né? Eu não digo nem de índios, mas que não se crie conflitos de caciques, ou seja, de coordenações entre um e outro. O cara mudou lá a tomada, eu nem estava sabendo, aí a liturgia precisou. Então, é só essas coisas que a gente precisa apenas estar ciente, ok? Ok. O Deísio, eu peço desculpa se eu demorei para visualizar aqui, né, as conversas, a mãozinha do Deísio. Eu estava com a tela cheia olhando o manual, então agora eu dividi aqui e estou conseguindo ver mais coisas, tá? Inclusive essa mão da Bia aqui balançando. Olha lá. O Deísio perguntou, então, o que é crossover? Para que serve? O crossover, ele recebe o áudio geral da mesa e divide o que é grave, o que é agudo, distribui para o sub, distribui para a caixa de cima. Ele faz uma distribuição do som. Basicamente, a função do crossover é essa. Como esse crossover já é mais avançado, eu não sei o que mais que ele tem, mas se alguém quiser completar aqui a resposta... Ok? Vou seguir. Olha, só rapidinho, o que me falaram que o crossover, e quando eu vi o Vini explicando, que dentro daquilo, que na verdade o que ele dizia, a mesa é só um misturador de som, né? Em si a mesa é só isso, mas o crossover vai dar que seria um equilíbrio, né, dessa equalizada, vai criar, dentro dos parâmetros que eu já referenciei dentro da mesa, ele vai me dar um equilíbrio maior desses parâmetros, inclusive com aquilo que está entrando e saindo da mesa, que a gente, mesmo no crossover, por isso que quando a gente muda um parâmetro que já está sinalizado lá, como se fosse dentro do crossover uma cena, né? Ou seja, já tem uma página lá marcada no crossover. Ele muda completamente o esquema da mesa, porque ele passa uma outra referência de potência, de entrada e de saída, né? Porque o que entra na mesa é o que sai. Agora o crossover faz esse ajuste. O cara não vai deixar de ser desafinado, vai continuar desafinado, mas ele pode registrar outros parâmetros que equilibram melhor a entrada e saída do som. Mário, eu vou te corrigir num pequeno detalhe. O crossover não controla o que entra e o que sai. Porque o crossover está ligado depois da mesa. Então, entra o aparelho na mesa, distribui, sai da mesa, entra no crossover. Então, o crossover vai pegar o volume da saída geral, só o que ele escuta de saída geral, e vai trabalhar em cima disso. Aí ele vai trabalhar equalização, vai trabalhar distribuição ali das frequências para as caixas, para a tuita, para o negócio, enfim. E ele, eu já vi também em alguns crossovers, eu acho que nesse também tem, um anti-feedback, que é um sisteminha que detecta uma frequência que está sobrando demais de uma microfonia, por exemplo, e enxuga ela, ameniza, para tentar tirar microfonias automaticamente. Então o crossover vai trabalhar, digamos que ele é uma masterização, certo? Ele vai trabalhar no som geral, no que já saiu da mesa. É isso. Se eu mudei a cena do crossover, é porque eu tenho o crossover configurado de uma outra maneira, mas ele só vai agir, né, nesse som que saiu da mesa. É isso, tá bom? Vou seguir, gente, para não ficar muito longo, tá? A gente tem aqui, então, ainda na sequência de ligações, o microfone sem fio, né? Tirei uma foto aqui da parte de cima para que a pessoa... É o que a pessoa olha e identifica de cara. Então, liga a base do microfone sem fio localizado acima do crossover. O botão encontra-se na frente dele, o botão de ligar, né? Aí eu tenho... Agora, ligue a mesa, né, de som no botão localizado na parte traseira. E como esse botão não é tão na cara, eu fiz questão de ir lá atrás e tirar uma foto para dizer onde está esse botão, né? Perto do cabo onde liga. Porque eu mesmo, a primeira vez que eu olhei para essa mesa, eu falei, onde é que liga aqui? Fiquei ali procurando, e aí depois que eu vi que era ali atrás. E aí, ainda nessa foto do botão da mesa, eu posso dizer que a gente tem aqui, olha, R, L, 4, 3, 2 e 1. Esse 4, 3, 2 e 1 são as nossas saídas de retorno, as nossas saídas auxiliares. Então, esse 2, onde tem um plug aqui, é
o plug para onde vai o retorno dos músicos, tá? Ele liga aqui e liga no retorno dos músicos, na nossa JBL. O 1 que está escondido aqui, né? Ele está saindo e está plugado lá no retorno do padre. O 3 é onde a gente deve plugar o som que vai para a transmissão, para que a gente possa fazer uma mixagem específica para eles. Tá legal? E ainda tem um quarto que a gente pode usar onde quiser. Por exemplo, poderia ser a outra caixa de retorno, que a gente tem duas, ligada ali para os cantores, ou ligada especificamente para o baterista e para o baixista, enquanto a outra está para o pessoal da harmonia. A gente pode trabalhar de outras maneiras se quiser. Ok. Verifique se o volume geral está ligado e se encontra em 0 dB. Todos os demais canais deverão estar zerados e desligados. Com o volume zerado, né? Desligado e com o volume zerado. Gente, aqui eu vou falar um negócio que eu já falei inúmeras vezes e nunca entrou assim, né? O volume geral deve estar em 0 dB. Isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou criando. Isso é um convencionamento, tá? Para que a gente obtenha o máximo possível da nossa mesa, do nosso som, o volume geral é configurado em 0 dB, ou seja, no máximo que ele tem aqui, certo? E aí eu vou dizer mais uma coisa. Se eu coloco aqui, por exemplo, e começo a trabalhar a partir daqui, sem ter observado isso antes, eu vou trabalhar com todos os meus volumes muito acima, certo? E a hora que eu precisar mexer no volume geral, eu vou ter um grande problema. Vamos supor que o volume geral esteja aqui no meio, aqui onde eu estou lendo 42, na verdade é menos 42. Os volumes, o volume é trabalhado com valores negativos, tá? Aqui é 0, aqui é menos infinito, aqui embaixo, e eu tenho uma escala aqui que vai subindo exponencialmente. Olha só, do menos infinito, eu tenho aqui, olha, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40. Então, olha só, do menos infinito para o menos 70, olha o que eu tenho que correr no meu fader para poder deslizar. Gente, de menos infinito para menos 70. De menos 70 para menos 60, olha o que eu tenho que mexer. 10 dBs, eu tenho que mexer um cabelímetro, sabe? Enquanto aqui, olha, aqui é menos 10. Do menos 10 para o menos 0, eu faço uma movimentação muito maior. Ou seja, se eu estiver trabalhando com volume para cá, eu vou ter um grande problema, porque qualquer vento que bater aqui vai alterar o meu som de uma maneira gigantesca. Enquanto aqui eu tenho um controle muito mais suave para poder trabalhar. Então, se eu não quero trabalhar aqui no 0, porque eu acho que em algum momento eu posso precisar aumentar o geral, eu vou aqui no 5. Eu não posso trabalhar no meio, porque meio aqui não é metade, gente. Certo? Então eu preciso trabalhar com volume para cima. Para cima. É muito importante isso. Isso é um padrão geral. Nunca comecei uma missa onde eu estava ali colocando meu som, onde esse volume estivesse na metade, porque não faz sentido trabalhar dessa maneira. O volume geral precisa estar lá em cima, pelo menos aqui no menos 5. Se eu acho que eu posso precisar subir ele, porque normalmente eu passo o som alto para depois baixar. Então eu vou passar o som aqui, e depois de passar o som, aí pode ser que eu queira baixar um pouquinho para a assembleia ficar mais confortável. Mas a gente passa som alto, isso é normal da passagem de som. Ok, então vamos trabalhar com volume geral aqui, ou no 0 ou no menos 5. Não abaixo disso, tá? Senão a gente começa a ter problema. Se a gente está aqui aprendendo justamente para corrigir algumas coisas, vamos experimentar essa ciência aqui, tá? Então, volume, o botão ligado e volume entre 5 e 0 dB. Não vou trabalhar abaixo disso, tá? Timota, o senhor ligou? Deixa o senhor. Liguei.
É o seguinte, fazendo a minha culpa aí, né? Nós normalmente trabalhamos, tá? Menos 15, tá? Uma das coisas que a gente faz chega lá, quando você liga o canal, tá? Liga ali atrás, e aí você vai na equalização que é a mais adequada, a que está utilizando, ou o canal 3 ou o canal 5, que a gente está usando hoje, muito canal 5. Aí ele automaticamente já está, digamos assim... O senhor está falando da cena da mesa onde está gravado todas as informações. Exatamente. Estou falando ali na mesa. Porque você vai, liga ali atrás, como você colocou, viu, Henrique? Você vai, liga. Aí a mesa tem um delayzinho para dar aquela digamos assim, configurada interna. Ela tem uma configuração interna, coisa de alguns segundos, talvez 10 segundos, ou no máximo 15 segundos. Aí ela se apronta para realmente trabalhar. Aí você observa que normalmente este elemento aqui azul que tu estás colocando aí, ele fica zerado. Ele está inclusive zerado. Ele está inclusive desligado. Aí você liga e vai lá para cima. Aí tem um detalhe. O que nós fazemos? Vamos lá, naquele canalzinho que fica à direita, lá embaixo. Aí nós temos ali várias cenas montadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se não me engano. E aí você configura uma dessas que já está programada. Ou a 3, que nós estamos usando agora quase que nos últimos dias, a gente trabalhava com a 3 ou a 5. Quando você clica lá, tá? Eu estou trabalhando com a cena 3, você clica, aí as coisas acontecem e você vai fazer ajustes ali. Tá? Então, só para dizer, a minha máxima culpa disso aí tudo é que eu sempre trabalho com valores próximos a 15 dB. Menos 15 dB. Menos 15 dB. Está entendendo? Então, essa aqui é a nossa configuração. Aí o resto a gente vai ajustando através dos outros elementos de amplificação. Ok? Ok, obrigado. Bom, o que o tio Mota falou se refere a uma cena salvada, né? O que é uma cena? Por exemplo, eu acabei de montar o meu som do zero, tudo estava zerado, fui lá, equalizei tudo, vi os volumes, vi tudo que tem direito, o som está perfeito, todo mundo está feliz, o padre está feliz, os músicos estão se ouvindo bem, tudo já está configurado. Eu vou lá na mesa e salvo a cena. Isso quer dizer, em um dos botões de 1 a 8 que eu tenho ali no canto inferior direito, eu vou memorizar todos aqueles parâmetros que foram configurados. Ou seja, a mesa não está zerada. A mesa está partindo da configuração que um dia alguém fez e salvou ali. Só para a gente entender isso, em princípio, tá? Para quem não está acostumado com isso. O que eu estou propondo aqui é uma equalização que parta do zero e não uma equalização que parta de alguma pré-equalização. O que eu... assim, o Vini, em algum momento, foi lá, fez uma equalização que funcionou naquele momento com o violão que foi usado, com a bateria que estava lá, com o baterista que estava lá, com o gosto deles, com a caixa de retorno que tinha na época, e configurou com o padre, enfim, ele configurou para aquele momento e deixou salvo. Em várias ocasiões, alguém chegou lá, fez um pequeno ajuste e pode ter salvo. Por exemplo, eu vejo uma equalização na bateria que eu tenho certeza que não foi o Vini que fez, porque é uma equalização de baterista. Porque é só o baterista que gosta de ouvir o som daquele jeito. Nem o CD tá daquele jeito, que é um bumbo super grandão, um chimbal grandão e um médio atenuado. Só concordando, essas configurações realmente já foram todas modificadas. Eu não acredito que exista mais ainda uma cena dessa produzida pelo Vini. Eu acho que todas elas já foram modificadas ou perdidas. Então, assim,
o que eu proponho? Se está funcionando hoje, né? Por enquanto está funcionando, apertar um botão daquele como ponto inicial e dali sair mexendo, ótimo, continue fazendo assim. Porém, o que eu proponho? Que a gente vá um dia com uma banda completa, faça os ajustes com o que a gente tem hoje, com a caixa de retorno que a gente tem hoje, com alguns músicos, alguns cantores, do jeito que a gente puder fazer lá, e salve uma nova cena mais próxima do... Atualize isso, né? Para que a gente faça realmente partindo dali. Porém, o que eu posso dizer desde já, antes da gente avançar aqui? Cada um tem uma potência de voz, cada um traz um violão que tem potenciômetros diferentes, características diferentes. Corda, um é de nylon, outro é de aço. O teclado já não é o mesmo que foi usado na configuração anteriormente. Então, assim, som não é feito para a gente mexer um dia e ele ficar ali e acabou. A partir daí eu só levanto o volume. Som é feito para a gente entender os parâmetros, para que a gente possa adequar a cada elemento que foi plugado na mesa. Então, por mais que exista ali umas pré-configurações, a gente sempre vai precisar fazer ajustes para aquele momento, para aquele dia, para aquele outro microfone que foi usado, com aquele outro cantor, porque as coisas mudam, né? O som é vivo. Então, a minha sugestão é que a gente, em algum momento não muito distante, vá lá e faça um novo salvamento. Talvez a gente possa até chamar o Vini para fazer isso, porque o Vini domina aquela mesa, ele domina som muito mais do que a gente. Então eu acho muito válido se a gente puder trazer o Vini, conversar um pouquinho sobre a nossa realidade e pedir para ele deixar uma nova configuração ali, salvando nossas vidas, né? Assim, com muito mais atualizado dentro do que a gente precisa hoje, tá bom? Mas, em todo caso, eu vou rapidinho. Henrique, eu concordo plenamente contigo, só rapidinho. Mas nesse sentido é que eu sempre entendi que, assim, inclusive quando o Vini deu um curso lá, o Hugo também não pude participar das 2 vezes por questões de trabalho, mas, assim, o que eu acho que nós técnicos, dentro dessa condição, pudéssemos ganhar mais condição de trabalho, entendeste? Ou seja, tudo bem, eu olho aqui na internet, tem muita coisa falando sobre as mesas e tal, que a gente pode pegar muita coisa, mas o trabalho prático lá, inclusive como tu fez aqui na Caju, é quando a gente realmente apreende algumas coisas e deixa de fazer o errado. Uhum. Eu não digo nem errado, mas o que melhor se adequa à realidade que é preciso fazer, como essa, que eu começar a mesa do 0 e no 5 dB, entendeu? Ou seja, eu tenho que me situar aí, porque aí a gente muda também a nossa cabeça, nesse sentido, de não confiar nas cenas. Porque se de repente, por exemplo, como já aconteceu numa missa, que eu estava presente, uma missa até importante, acho que era de colação, faltou luz, a mesa caiu. Quando ela voltou, ela não voltou a mesma coisa, entendeu? E aí, para ajustar novamente, aí como você falou, não eram os mesmos microfones, alguém tinha trazido um microfone para usar diferente, que dava uma microfonia horrível, não sei se era o microfone ou falta de ajuste, é isso que eu digo, a gente não sabe. Aí, tinha mais um violino para tocar, nem me lembro, mais um equipamento, quer dizer, se somam outras coisas que eu tenho que fazer captação direta, aí então se cai naquilo que você disse, se eu não souber manipular ou operacionar essas situações, aí fica realmente complicado. Então é preferível saber operacionalizar do que eu me confiar, como você já colocou, numa coisa pré-programada, que na hora não vai funcionar. Beleza, vou avançar aqui porque temos alguns capítulos para vencer e o tempo vai passando, tá? E assim, a ideia é a gente ficar no superficial mesmo. É a gente entender um básico e, em outro momento, a gente se aprofundar com quem tiver interesse, tá bom? Então, vamos lá. Penso até que isso aqui pode virar uma aula prática também lá, em algum momento.
Mas aí a gente vê isso depois. Depois de ver ali o volume, né, tal, a gente vai também para a caixa de som de retorno. E aí eu coloquei aqui a parte de trás da caixa e apontei onde está esse botão de ligar. Tecnicamente, eu tô supondo que ela já está pré-configurada ali e entendendo que esse manual é para alguém que vai ligar e desligar as coisas de uma maneira muito básica, muito simples. Ao final da missa, faça todo o processo de desligamento na sequência invertida. Comece desligando o retorno e a mesa de som. Por fim, desligue o quadro de energia. Certo? Vou aqui para o 3. Estrutura de ganho. Aqui eu queria parar para a gente ter uma atenção maior, porque é um ponto onde eu sinto que todo mundo precisa entender, porque faz parte do básico, dá uma diferença enorme, resolve grandes problemas e ninguém sabe nem para onde vai. Então aqui eu queria uma atenção especial de todo mundo, tá bom? Vamos falar um pouquinho então sobre estrutura de ganho. Olha só, cada instrumento, como eu falei agora há pouco, tem uma potência, vem de um lugar, um pode estar plugado no Direct Box, outro pode estar plugado ali na Medusa, o outro é um microfone de uma marca, o outro é um microfone de outra marca, ou seja, cada um tem características que através do fio vão se transformar em ondas elétricas e vão ali para a mesa. O que está chegando lá são ondas, são sinais. E esse sinal chega com potências diferentes. O ganho serve para nivelar essas frequências, para que eu tenha todo mundo próximo de 0 dB, que é onde eu preciso que o som esteja, para que ele seja otimizado. Então, o ganho é um volume de entrada que nivela o volume de tudo que está entrando na mesa. Inclusive, microfone sem fio, por exemplo, ele tem ajuste de ganho na base dele. Então, eu não sei como está configurado lá, pode estar com mais ganho, pode estar com menos ganho, eu posso estar com um padre que fala forte, outro que fala suave. Então, eu preciso ir lá no ganho e fazer ajuste em cada canal todo dia. Porque os músicos que estão lá não são os mesmos, porque o padre que está na missa não é o mesmo, porque os cantores não são os mesmos, e cada um vai ter uma potência ali diferente, cada um vai ter um volume diferente, cada um vai estar com violão, vai estar com baixo, e eu preciso ajustar o ganho. O ganho é muito importante de se ajustar. Todos os outros parâmetros são depois do ganho. Pense que o som faz um caminho. O som começa na fonte sonora, pode ser uma voz, pode ser a mão do músico. Depois dessa fonte sonora, ele passa para a mesa, para o canal onde ele liga ali. Dali, ele passa pelo ganho, em primeiro lugar. Depois do ganho, cada mesa vai ter uma sequência, mas geralmente ele vai para o compressor, depois para o equalizador. Quando chega no equalizador, o equalizador está tratando um som que já está ajustado de compressão, já está ajustado de ganho. Se eu mexer no ganho depois, no meio da celebração, eu vou estar influenciando a equalização e a compressão. Certo? É isso que eu quero que fique claro. O som passa por um caminho. E se eu estou tratando já no final, eu estou influenciando em tudo que já passou antes. O último parâmetro se chama volume. Quer dizer, tudo que eu fiz de tratamento no som, eu vou agora colocar para ouvir. Certo? Então, ganho é uma coisa, volume é outra. O ganho é um nivelamento de sinal que precisa ser feito na hora da passagem de som, todo dia. Tá bom? Vou ler aqui agora e a gente vai ter mais clareza disso daí. Inclusive de problemas que são resolvidos só fazendo essa estrutura de ganho. Depois de plugar o microfone ou instrumento na mesa, a próxima coisa a se fazer é ajustar o ganho. Esta etapa é de extrema importância e muitos problemas podem acontecer se o ganho não for ajustado corretamente.
Sabe aquele som que mesmo baixinho sai feio, rachando, saturado? Às vezes a gente acha que é a bateria do violão. Às vezes a gente acha que é o cabo. Às vezes a gente bota a culpa na caixa. Ih, já estouramos a caixa. Sabe? E às vezes é só o ganho que está fora do lugar. Se o ganho está demais, ele está clipando e o som sai saturado. Se o ganho está de menos, eu preciso levantar muito volume e vem ruído. Então, preciso dar uma atenção para isso daqui. Então, olha, sabe aquele som que tá que mesmo baixinho sai feio, rachando, saturado? Parece que a caixa está estourada, basta ajustar o ganho. Sabe aquele volume que já está no máximo, mas parece que o som não vem? Basta ajustar o ganho. Porém, ajustar o ganho com a celebração em andamento, aqui tem um erro de grafia aqui, pode trazer ou trará outros prejuízos, pois o nível de ganho interfere no compressor, no equalizador, nos efeitos, etc. Por isso o ganho precisa ajustar em primeiro lugar. Pense no ganho como um nivelador de volumes de entrada da mesa. Cada instrumento ou voz entra com o seu volume. E cada músico tem a sua pegada. Mesmo se dois baixistas estiverem tocando o mesmo baixo, cada um tem uma pegada. Eu preciso ajustar o ganho se mudou o músico, tá? E cada cantor... Desculpa interromper aí, cara. Fala, queridão. Porque só que veio uma coisa que é ligada a isso, né? Eu acho que eu faço errado. Só vou colocar a situação que normalmente eu dou uma aumentada no ganho. Por exemplo, eu olho já o volume que já está um pouco alto, aí é nesse momento que eu dou uma mexidinha lá no ganho do canal. Então, não sei se essa metodologia está totalmente errada, aí eu queria ver contigo como é que faz, entendeu? Porque o óleo já tá altão lá o volume, aí o cara, o padre ainda tá... Às vezes o padre fala baixo, né? Então a gente aumenta o volume, aí começa a dar microfonia nos microfones, aí a gente baixa o volume, aí eu faço eu baixo e aumento um pouquinho o ganho. Cara, tudo isso é ganho. A gente fazendo o ganho direitinho, e aí na próxima página eu vou ensinar como é que ajusta, e vou falar um pouco sobre a questão do volume. Porque se o ganho tiver ajustado, a gente vai trabalhar com o volume ainda lá embaixo. Precisou de mais volume, a gente tem. E vem um volume com muita qualidade, cara. Com muita qualidade, sabe? Porque o ganho está otimizando o som. Está fazendo o som vir com pressão. Entendeu? Vamos lá, vamos matar esse capítulo e no final dele a gente abre para questionar aqui de repente. Olha só. Porém, no ganho... né? Oi. Quando é que vai ser a parte prática, mano, da prova? É importante, né? É importante. Vamos pensar nisso. Olha, pensem no ganho como nivelador dos volumes de entrada. Cada instrumento ou voz tem o seu volume, cada músico tem sua pegada. Ok. Cada cantor ou padre tem a sua pressão na hora de cantar ou falar. O controle de ganho serve para nivelar todos que estão conectados à mesa. O som da fala e da música é dinâmico e fica variando. Porém, a maior força deve ser regulada ao nível de menos 18 dB. Menos 18 dB é um padrão no mundo digital. E a nossa mesa é uma mesa digital que se equivale ao 0 dB da mesa analógica. Isso aqui eu posso falar depois, para quem tiver interesse, num outro momento. Mas vamos trazer para a gente que menos 18 dB é aonde eu devo olhar dentro da minha escala para poder fazer o som ficar dançando. O som, quando eu estou tocando, quando eu estou cantando, ele vai brincando ali, né? Ele não fica parado, o nível dele, de sinal, ele fica variando de acordo com a dinâmica do músico. Essa variação tem que estar por volta de menos 18 dB. Se eu estou ali, quer dizer que eu tenho margem para quando o músico tocar mais forte, subir sem clipar. Ou, se o músico tocar mais fraco, eu vou estar ali num nível de volume interessante ainda, certo? Então, é um convencionamento ali para a gente poder padronizar aonde todos devem estar
na hora que eu estiver ajustando o ganho. Vou então aqui para a próxima página, que é a parte mais prática desse assunto. Que para mim é o assunto mais importante, porque é o que a gente tem menos conhecimento, tá bom? Até onde eu percebo, né? Me corrijam aí. Então, ajustando o ganho. Para ajustar o ganho, basta seguir 3 passos simples. Primeiro, pressione o botão Home até aparecer os níveis de entrada conforme a ilustração ao lado. Vocês conseguem ver aqui? Tá claro para ver aqui essa parte da mesa? Só faz um joinha assim para mim. Mano, se puder aumentar um pouco, porque aqui pelo menos para mim tá um pouco pequeno. Tá. Deu aí? Eduardo, Melhorou sensivelmente. pode aumentar também na própria tela do celular e aumenta a imagem. Tá. Olha só então, gente. Aqui, olha, nessa parte verde é o nosso visor da mesa. E se eu apertar aonde está essa bolinha marcada de vermelho, que é o botão Home, ele vai sinalizar na mesa, ele vai, independente de onde esteja na mesa, ele vai partir para essa tela, que é uma tela que vai me mostrar os sinais, tá bom? Então, vamos pensar aqui, onde eu vou ler aqui a minha escala. Ele tem aqui, olha, 0, menos 6, menos 12, menos 18, menos 20 ou 30 e menos 40. Até onde eu consigo ler é isso. Então ele vai estar... os volumes vão estar dançando aqui em cada canal. Eu tenho que fazer o volume dançar próximo aqui do menos 18 ao menos 12. Vamos pensar que é entre um e outro. Tá certo? Pensa que o volume tem que estar aqui. Entre menos 18... menos 15. Vamos botar aí. Menos 15 é a nossa média. Tá legal? E aí, olha, se o cara estiver tocando e estiver aqui mais baixo, eu vou aqui em cima... no controle do ganho, que dá para ver legal aqui onde é, no canal correspondente, canal 5 aqui. Eu vou no canal correspondente e giro esse botão até que o nível suba e que fique aqui por volta de menos 15 aqui, dançando nessa pegada. E aí, quando eu tiver todos dançando nessa linha, se a banda estiver tocando, eu posso vir aqui e fazer um ajuste fino. Mesmo durante a missa, eu posso vir aqui e fazer um pequeno ajuste. O que eu não posso é fazer um ajuste muito brusco. Mas um pequeno ajuste eu devo fazer, tá? Então pronto. Pressione o botão Home até que os níveis de entrada apareçam, né? Conforme a ilustração ao lado. Ok. Identificamos. 2. Peça para os músicos, para cada músico, né? É individual isso, tocar o seu instrumento com a maior força que ele vai usar, tá? Então, assim, o batera tem que tocar com uma certa pressão, não adianta aquela... Porque, assim, ele vai tocar pensando no máximo, e depois o músico vai ter dinâmica para poder variar. E isso ainda não é o volume que vai ser distribuído, isso é o nivelamento de ganho, tá bom? Então eu preciso entender qual é o máximo de força que eu vou ter para que o som, quando ele toque forte, não fique estourado. Tá bom? Então todo mundo precisa contribuir e tocar forte. E quem tiver no som fala, alô, som, com força, com pressão. Para poder realmente chegar nesse nível aqui do jeito que precisa. Então peça ao músico para... Cuida aí, Bia. Peça ao músico para tocar o seu instrumento com a maior força, né? Que ele usará durante a missa. Se for um microfone, fale forte. Gire o botão do ganho até que o nível de som executado atinja aproximadamente menos 18 dB. Mas a gente já viu que pode ser até menos 15 e tal. O que não pode de jeito nenhum é o músico tocar e bater lá em 0, porque aí o som vai saturar, vai vir estourado. Vou até fazer mais uma observação. Tem um botão aqui acima do ganho chamado Pad. Esse botão adiciona 20 dB. Então, se eu já girei o ganho todo e aquele instrumento ainda está baixo, alguma coisa assim, eu tenho esse botão como recurso, tá? A gente vai falar nele também em outro momento, para quem fosse aprofundar no assunto. Vamos lá. Este ajuste otimiza o som de cada instrumento
e microfone, aumentando a qualidade sonora e trazendo muito mais possibilidades de volume quando precisa. E aí, aqui embaixo, eu deixei um link com uma sugestão de leituras em cima de ganho, que é um lugar muito legal. E assim, falando de uma maneira simples de entender. Vou abrir para pergunta em cima desse tópico de ganho, porque eu sei que pode ter alguma dúvida aí. Senão a gente avança e o resto eu imagino que seja mais trivial para a gente. Querem falar alguma coisa? Ou segue? Por mim, seguiria, assim, eu acho que aquilo que tu deu como primário, básico para a gente entender, para quem, assim, mas para quem já teve prática de mexer na mesa, é mais fácil entender o que a gente estava fazendo, né? Lembrei muito do que o tio Mota falou. A gente sabia o que estava fazendo dentro da situação que nós tínhamos. Então, pelo aquilo que tu já esclareceste, determinadas situações, para quem é técnico, acho que pode seguir. Eu não sei pela questão da galera, né? Ok, eu vou seguir se alguém tiver alguma dúvida. Quiser comentar. Mas, de fato, tá clipando muito, tá? Principalmente instrumental. Então, meu amigo, é questão de reduzir ganho. É porque a gente não está passando, né, o som. Isso mesmo. Na hora de passar o som. E olha, clipar não tem nada a ver com volume. O volume pode estar em 0, que vai estar clipando, porque é sinal, é ganho. A única coisa que vai resolver se estiver clipando é o músico baixar o volume no instrumento dele, porque você está baixando o sinal que está mandando, ou lá no ganho você reduzir para que fique dentro dessa margem ali que a gente conversou. Aí você vai ter um som saudável que não clipa. Mano, outra coisa, o fato do master ficar sempre ali no meio, não tá próximo do 0, fica ali menos 15, ele fica ali e tal, não influencia também no som geral, assim, do fato de eu aumentar muito o instrumento, né? Tipo assim, sempre ele fica perto, os microfones, por exemplo, ficam sempre pertinho já de ficar no limite, assim, do volume, de aumentar tudo, entendeu? Pois é, se eu estou trabalhando com o ganho certo, os volumes vão ficar sempre mais baixos e eu vou ter mais volume para subir se eu precisar. Também, vale dizer que se eu estiver trabalhando com os ganhos certos e os volumes certinhos, tudo ok, aquele volume do geral alto, tudo vai estar maravilha, cara. Tudo vai estar maravilha. Se eu precisar de mais volume, eu tenho individualmente para subir em cada um. Se eu precisar de menos volume, assim, de uma maneira geral, eu vou ter o volume geral para poder tirar um pouquinho, entendeu? Eu vou ter muitas mais possibilidades. A gente está trabalhando perto lá. Henrique, assim, só um detalhe que é uma questão estrutural nossa, da Caju, mas eu acho que todas as igrejas isso não deixa de ser uma dificuldade, né? É porque, por exemplo, se fosse aqui na Caju, na Almirante Barroso, seja lá na Mauriti, depois que nós já estávamos efetivos lá, na Mauriti, aqui na Caju funcionando, as pessoas já se programavam, até porque já sabia que ia encher mais a igreja, nos dias que enchiam mais, elas já chegavam mais cedo, entendeu? E já teria pessoas que se colocavam em oração. A pessoa já entra, ela chega até meia hora antes. A gente se abriu a igreja, a pessoa já entrou, ela já se ajoelha lá, ela senta, ela já está em oração. Então isso era um problema. Assim, até mesmo eu, quando entrei, você me deu essas dicas, né, de ir lá, falar forte, ver uma batida mais forte, no Deise também me deu umas dicas assim, mas só que o problema era esse, que quando a gente ia, aí já estava uma pessoa lá orante e tal, rezando, às vezes chegava uma família, já estava, às vezes dependendo do caso, era até uma missa que a pessoa resolveu fazer, como também uma missa de 7º dia, sei lá o quê, aí é um negócio que se torna um complicador. Por quê? Porque aí nos tira a condição de poder fazer isso. Entendeste? Naquela, pelo menos do que nós temos hoje como, digamos, mais ou menos institucionalizado, de chegar meia hora antes, que aí não tem como fazer, a gente não tem como gerar isso dentro da igreja, porque gerava um certo desconforto. Até eu chegou a fazer algumas vezes, eu me lembro lá na São João Paulo II, e quando a gente estava lá, tinha 4, 5 pessoas já orando lá, então era um problema.
Tá? Só para colocar assim, que estruturalmente dentro das nossas situações comunitárias. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Em todas as igrejas, praticamente, esse terço antes da missa é ótimo para quem vai lá, para quem vai rezar e tal, mas para gente que quer passar o som, é difícil. Henrique, eu tenho uma pergunta, tá vendo? Meu querido. Primeira pergunta é se esses menos 18 decibéis eles aparecem na tela. Naquela tela que tu mostrou quando se clica em home. Sim. É assim, olha. Esse menos 18 dB não é um lugar onde eu vou ver escrito menos 18. É o seguinte, quando eu começo a tocar, quando o músico está tocando lá, começa a aparecer um sinal bem aqui, olha. Dá para ver o meu mouse aqui? Dá para ver? Não, eu já vi esse sinal. Aí tem um valor aqui que eu não lembro direito. Tem um valor aí do lado escrito menos 18, é isso? Aqui tem uma escala, e nessa escala está escrito menos 40, menos 30, menos 20, menos 12, menos 6 e 0. Ou seja, de baixo para cima, ele vai aumentar o volume dele, a pressão dele, né? Então eu tenho que nivelar o ganho até que essa variação de volume esteja próxima de menos 18, mais ou menos ali. Tá bom? Pode ser. A outra pergunta que eu tenho, cara. Oi? A outra pergunta que eu tenho é que às vezes algumas variáveis vão modificando, né? Tem vezes que um determinado, mesmo cantor, ele está com uma voz mais forte num dia, está com uma voz mais fraca em outro dia, ele está postando o microfone de uma forma num dia, postando o microfone de outra forma no outro, os instrumentos modificam. Sim. E dentro disso, esse ganho, ele vai modificando conforme é cantado, conforme é tocado, ou ele tende a permanecer nesse limite? Quando se toca forte, né, que nem falaste, tem esse limite de menos 18. Se a gente estabelecer esse menos 18, não tem como passar. Não, isso aqui não é um limite, não. Isso é um nivelamento que é feito todos os dias, que é feito todas as vezes antes da missa. Justamente porque tem variação de um dia para o outro. Justamente porque tem variação de força. E mesmo numa missa onde o cara começa num canto de entrada tocando com toda a pressão e daqui a pouco tem o ato penitencial que ele toca pianinho, ou seja, tem variação de pressão ali na hora de cantar, na hora de tocar. Na hora de passar o som, a gente vai pedir para o músico fazer forte o som, para que a gente nivele no forte. E aí, depois, quando ele estiver fazendo fraco, não vai estar em menos 18, vai estar fraco, vai estar em, sei lá, menos 30. Só que, quando chegar no refrão, que a música crescer, aí ele foi para menos 18, depois ele caiu. Entendeu? O menos 18 é a minha média do som forte. E isso tem que ser ajustado todo dia, para cada canal. Aquele microfone que fica com o padre, ele, quando a gente aumenta o ganho, ele começa a deixar o som assim, um pouco aberto demais, né? Enquanto os outros microfones dos cantores, quando a gente aumenta o ganho, ele parece que dá um pouco mais de nitidez. Tem essa mudança realmente de um microfone para outro, porque eu percebo assim que o microfone do padre ele fica mais adequado quando a gente deixa um ganho mais baixo e um volume mais alto. Aí já os microfones dos músicos, eu percebo que ficam com um pouco mais de qualidade quando a gente aumenta o ganho e o volume fica um pouco mais baixo. Tem essa variação desses dois microfones ou é impressão só minha? Olha, cada microfone tem uma construção e pode dar variação, sim. Eu tinha um microfone sem fio de uma marca X, assim, daquele microfone que tu compra barato. Eu comprei, assim,
Quando eu morava em Bauru, eu fazia muito casamento fora da igreja, assim, dentro de chácara, dentro de cartório, sei lá. E eu precisava de um microfone sem fio para entregar na mão do padre, ou na mão do pastor, ou na mão de quem ia conduzir, né? E comprei um microfone lá barato, desses de R$200. Beleza. Quando eu fui pegar esse microfone e dei para Mila cantar uma vez, cara, horrível. Por quê? O som saturava, independente do volume, sabe? Independente do ganho. Podia estar baixinho, ele já vinha saturado se você fazia muito forte. Ou seja, de microfone para microfone tem diferença de qualidade, de sinal, de saturação, tem diferença de tudo. Porém, o microfone sem fio que a gente tem lá são microfones muito bons. E eu duvido que ele esteja, assim, que ele dê grandes problemas com relação a ganho. Então, eu acho que é mais configuração nossa. Então, o que eu sugiro é que faça esse ajuste e depois a gente observe para ver se foi resolvido o problema, né? Que a gente faça esse ajuste. Porque, assim, vamos supor que alguém ajustou lá com um tom de fala normal, um dia, entregou para o padre. Aí o padre vai lá naquela empolgação, aquele padre que de vez em quando dá uns gritos e de vez em quando fala suave e de vez em quando dá outro grito. Cara, na hora do grito vai rachar o som, vai clipar, vai aparecer vermelho o potenciômetro, né? O LEDzinho do microfone dele ali no canal dele vai ficar vermelho. Porque vai clipar, vai chegar um sinal que passou do 0 dB e que vem saturado. Porque naquele momento ele exagerou. Porque eu não previ isso, eu não ajustei o ganho dele da fala dele máxima, da fala dele forte, em menos 18. Eu ajustei a fala dele normal em menos 18. Então, quando ele falou forte, a coisa chegou lá e passou do 0 e estourou. Entendeu? Então, é isso que pode estar acontecendo. Eu preciso diminuir um pouco do ganho do microfone do padre, de repente, e subir volume, né? E o cantor, eu preciso também fazer esse nivelamento antes de começar, para que ele tenha do menos 18 para cima, se ele quiser fazer um negócio mais forte. Às vezes, chegou no MO, tá todo mundo ali cantando, mas um dos cantores, vamos supor que tenha 4 cantores no dia, todo mundo tá lá no fazendo aquela cama instrumental, um deles tem que falar na hora. Todo mundo vai falar um pouquinho mais baixo, mas quem estiver falando vai precisar botar mais pressão. Quem estiver ali vai chegar acima do menos 18, não tem problema. A gente botou em menos 18 para que o cara tenha margem para subir. Entendeu? Tem um botão também que é o solo. Fica acima do volume, eu acho. Aham. Esse solo influencia no ganho, porque ele deixa em destaque. O canal que a gente clicou o solo, ele deixa em destaque, né? Ele mexe no ganho. Olha, o que ele faz aquele? Eu não sei exatamente nessa mesa, né? Às vezes de mesa para mesa muda um pouquinho a configuração desse solo, tá? Eu não sei nessa mesa exatamente o que acontece, porque eu nunca usei. Mas o que eu posso te dizer é que eu tenho uma mesa digital também, que o meu botão de solo, ele desliga os outros canais, deixando ativo só aquele que eu estou trabalhando. Vamos supor que eu tenho uma banda ali, tá todo mundo ligando o seu instrumento, e aí eu estou passando o som de um por um. Quando eu aperto o solo, eu estou ouvindo agora só aquele instrumento. Quando eu tiro o solo, volta a normalizar. Entendeu? Não, lá ele permanece, todos funcionando. Ele só deixa em destaque realmente o que está sendo apertado. Então, ele provavelmente dá um ganho para alguém. Mas eu acho que envolve o ganho. Preciso fazer essa prática. Henrique, parece que esse botão ele faz uma pré-equalização ali. Ele trabalha como se fosse uma pré-equalização do que você já tem, a mesa está fazendo, os músicos estão tocando. É como se fosse uma pré-equalização quando você deixa ele solo e você quer fazer só naquele canal essa movimentação, salvo engano meu.
Que eu tenho visto alguma live de internet, uma coisa assim. Equalização, eu acho que ele não mexe, não. Não faz muito sentido na minha cabeça ele mexer em equalização. Ele pode dar destaque para aquele microfone, né? Vamos supor, sei lá, ele pode dar destaque ali naquele momento. Vamos supor que eu estou controlando o som, né, da assembleia e tal, e de um show, por exemplo. E em determinado momento algum músico foi lá para frente, o guitarrista, e está solando. O som do instrumento dele não chegou. De repente eu aperto aquele botão, sem mexer no volume, sem mexer no que estava configurado, ele dá um ganho e depois eu tiro de volta para o volume dele ficar normal. Pode ser isso. Ele dá uns dBs a mais, um negócio assim, mas para equalização mesmo, não acredito que ele mexa. A equalização é um negócio mais sensível que o técnico precisa escolher ali o que vai fazer. Eu acredito que não vai estar assim disponível num... Ok. Parece que é só com relação a mesmo que se escuta no fone, alguma coisa em relação a isso, esse destaque, né? O Carlos Maia estava até assinalando aqui pelo chat que seria isso. Ele abaixa os demais canais para deixar o que está selecionado pronto. Ele pode fazer até os dois, de repente, né? Ele pega todo mundo e tira um pouquinho para poder atenuar ali, né? Não sei, mas aí a gente tem que estudar, não sei. Isso é mais no fone mesmo, entendeu, Henrique? Oi? Mais no fone, é? Ele faz isso no fone. Ah, então pode ser para o técnico conseguir ouvir melhor aquele instrumento, fazer um ajuste no meio da música, alguma coisa assim, né? Ele só dá um destaque melhor para o canal selecionado Gente, eu tô com o manual da mesa aqui. Eu posso depois botar lá no grupo e aí a gente dá uma estudada nisso. No manual tem. Beleza? Vou seguir, que a gente tem... Beleza, aguardando. A gente tem só mais uns detalhes aqui. Vamos lá, volume e mandadas. Com o ganho ajustado, é hora de subir o volume. É importante comentar que o músico precisa se ouvir bem. E o retorno pode ficar com um volume mais forte do que o PA. PA é o som da assembleia, certo? E o retorno é o som do músico. Então, olha só. Eu estou colocando aqui que o músico precisa se ouvir bem. O músico, se ele não tiver retorno, se ele não estiver ouvindo claramente o instrumento dele, ele vai tocar mal. Ele vai sentir falta, ele vai tocar um acorde errado e não vai nem perceber. Então ele precisa estar bem, estar com suporte legal de som. Não quer dizer que ele não tenha que ter o bom senso também ali, né? De deixar um equilíbrio, principalmente a gente usando um retorno só para todos. Então, eu costumo deixar quando eu estou ali, inclusive, para distribuir, para ter uma distribuição melhor, o retorno para os instrumentistas, porque eu sei que lá fora as vozes já vão com um som um pouco mais privilegiado de volume e o cantor consegue ter uma boa audição, né? Então, já é uma maneira de distribuir e os cantores conseguirem se ouvir, eles ficam assim com a orelha próxima da caixa do PA. Então, eles já têm ali um certo retorno. Então, eu deixo geralmente esse retorno do chão para os músicos, privilegio os músicos, justamente porque senão vai ficar ali muita coisa, e quando você quer dar destaque a muita coisa, você não dá destaque a nada, né? Então é mais nesse sentido. Vamos lá. Sugiro que ajuste primeiro o volume geral moderadamente. Ou seja, eu quero dizer que esse volume geral, principalmente dali de onde a gente está, a gente não pode colocar já ele muito forte. Ele tem que vir suave. A assembleia vai ouvir um som suave. E que depois vai ser complementado com um som de retorno que chega na assembleia também, né? Por isso, o PA não deve estar tão alto assim, principalmente num primeiro momento, quando você vai passar o som. Então, bota um volume interessante para a assembleia, não muito forte. Depois você vai subir o som do retorno dentro da necessidade do músico.
e fez isso com todo mundo, agora a banda fica tocando e você vai dar uma volta para fazer o ajuste fino. Geralmente é assim que a gente faz. Então, olha, ao lado temos os controles de volume. Perceba que acima de cada fader, ou seja, cada controle deslizante de volume, existe um botão ON que liga o canal, tá bom? Então eu preciso que esse ON esteja ligado para que o canal esteja ativo, não basta aumentar o volume dele. Outra coisa fundamental é perceber qual mandada está selecionada para os controles de volume. A imagem a seguir mostra onde selecionamos se os faders controlarão os volumes gerais, ou seja, PA, os retornos, transmissão, etc. Então, olha, auxiliar 1, como eu já falei, né, é o altar. Auxiliar 2, retorno dos instrumentistas. Auxiliar 3 é o volume da transmissão. E o home é o volume do PA, o volume geral. Equalização. Muitos de nós tivemos experiências com mesas analógicas tão usadas nas igrejas nas últimas décadas. A equalização delas é simples e se refere a essa figura do lado esquerdo aqui, tá? A equalização delas é simples. Existem 3 botões com frequências fixas, uma grave, uma média, outra aguda. E o botão controla apenas o ganho de cada frequência, ou seja, girar o botão do agudo significa dar mais ganho no agudo. Girar o botão do grave significa dar mais ganho ou tirar ganho do botão do grave. Então, a gente começa a equalização com esse volume no meio, porque aí a gente pode tirar ou colocar ganho na frequência grave, na frequência média, na frequência aguda. Até aqui é um conhecimento que a maioria de nós traz das experiências das mesas analógicas que a gente lida no dia a dia nas igrejas aí desde sei lá quando, né? Agora a gente tem uma mesa digital que traz um outro equalizador com mais recursos. Então, como é um assunto bem complexo, que pode ser um grande desafio, eu não vou me aprofundar. O que eu fiz aqui foi escrever um texto onde eu trago as informações anteriores para cá. Ou seja, quem entender um pouquinho do equalizador antigo vai conseguir visualizar isso no nosso equalizador. Só que a gente tem aqui muito mais do que eu vou falar. E isso pode ser estudado num próximo encontro com quem tiver interesse. Vamos lá. Comparando com a nossa mesa, percebemos que existem 4 frequências selecionáveis. Uma grave, uma médio grave, outra médio agudo e outra aguda. Ou seja, em vez de distribuir a nossa equalização, o nosso espectro em 3, que é médio, grave e agudo, como era antes, aqui a gente consegue distribuir em 4 e assim fazer uma equalização mais minuciosa. Então a gente pode ver aqui que onde o cara está girando, do lado direito existe o low, que é o botão do grave, logo acima o médio grave, acima dele tem o médio agudo e por último, mais alto, tem o botão do agudo. Quando ele está selecionado, eu consigo trabalhar a frequência selecionada. No caso aqui é o grave. E esse botão onde ele está girando na mesa é o botão do ganho. Ou seja, na mesa anterior, se eu girar o botão da frequência, eu já estou trabalhando o ganho. Aqui eu preciso selecionar a frequência e girar o botão do ganho, e aí eu vou estar aumentando ou diminuindo o ganho da frequência selecionada. Pronto. Até aqui eu tenho o mesmo conhecimento que eu tinha antes. Vou falar rapidamente sobre esses outros 2 botões que eu tenho aqui acima, mas é realmente só a título de curiosidade. Frequência. Esse botão aqui do meio é um botão de varredura. Quer dizer, se eu estou selecionado o grave,
eu não tenho um grave numa frequência fixa. Eu tenho um grave numa determinada frequência, que eu vou olhar no visor da mesa, mas eu posso colocar uma frequência mais grave ainda, ou mais aguda, dentro do range ali, né, da faixa de grave, certo? Não existe uma frequência só, existem várias, então eu posso trabalhar ali minuciosamente qual frequência de grave eu quero trabalhar. Em determinado momento eu vou passar do grave para o médio grave. Em determinado momento para o médio agudo, em determinado momento para o agudo, certo? E aí eu posso varrer a frequência minuciosamente. Ah, eu quero trabalhar o bumbo. Eu vou ver qual é a frequência do bumbo. Vamos supor que o bumbo esteja ali em 80 Hz. Então, no botão da frequência eu vou girar até 80, e aí sim o ganho vai estar colocando ou tirando o 80 Hz. Eu vou estar valorizando ou atenuando o instrumento que está ali, que está agindo naquela frequência, certo? Aqui em cima tem um botão que se chama Q. Esse Q é referente à largura de banda. Se ele tiver mais fechado, a largura de banda vai estar bem fininha. E o ajuste que eu tiver feito no ganho, ele vai estar fazendo muito cirurgicamente numa frequência. Eu uso isso para tirar uma microfonia, por exemplo. A microfonia eu detectei que está no 333 Hz. Eu vou lá no C333, coloco a largura bem fina, tiro essa banda, zero o ganho dela. Quer dizer, eu não atrapalhei a minha equalização, eu continuo ouvindo a mesma coisa, porém, exatamente naquela frequência e só nela, eu consegui tirar. A equalização saiu e salvou a pátria. Só que esse é um estudo que a gente precisa fazer só com quem tiver interesse, porque tem que ter paciência e tem que gostar. Então a gente vai em outro momento. Eu vou partir aqui para o último capítulo, tá? Aliás, antes do último capítulo, eu estou vendo aqui que a Mila me sugeriu escrever um pouquinho sobre essas frequências de maneira mais empírica, mais coloquial, assim, que a gente consiga entender um pouquinho o que está em cada faixa. Eu acho que facilita um pouquinho mais o nosso entendimento fazendo essa leitura aqui. Vamos lá. A equalização é uma ciência que merece um estudo prático de percepção sonora. Porém, é interessante citar aqui algumas referências sobre as frequências. Vamos lá. Grave, que é o low que está escrito lá, são frequências usadas, no nosso caso, apenas pelo baixo e pelo bumbo da bateria. Para todos os demais instrumentos e microfones, elas devem estar filtradas. Não vou falar sobre filtro agora, tá? Só vou dizer o seguinte. Quando o cara da voz chega e fala assim, aumenta o grave da minha voz, ele não está falando exatamente do grave. Porque o grave da voz não está na frequência grave, ele é a frequência médio grave, certo? Então, o grave mesmo, ele é o bumbo e é o baixo. Os outros canais eu devo estar com low pass, que é um filtro de grave, que quer dizer o seguinte, só por curiosidade, vamos supor que esteja passando um caminhão ali, aqui do lado do estúdio. Às vezes acontece de passar um ônibus aqui e a gente conseguir ouvir esse ônibus. E o que eu escuto é uma coisa grave. E eu não quero ouvir isso. O que eu posso fazer? Com o filtro de grave, eu vou até onde a voz não aparece e filtro. Ou seja, eu ignoro aquela frequência. Não vai aparecer naquele microfone o caminhão, mas vai aparecer a minha voz. Entendeu? Então eu estou limpando algumas coisas que não interessam para aquele microfone ouvir. Vamos supor que eu estou fazendo uma microfonação de chimbal, que eu vou microfonar, que o que me interessa captar ali é de 500 Hz para lá. Antes de 500 não me interessa. Se eu tiver naquele microfone tudo aberto, eu vou estar captando, além do chimbal, o bumbo, a caixa, um monte de coisa que não é para entrar naquele microfone. Então eu vou com um filtro e filtro, dizendo para o meu equalizador que antes de 500 eu não quero que ele escute nada.
ele só vai ouvir quem está depois de 500. Só para a gente entender como funciona aqui o filtro. Vamos lá. Médio grave é onde está o corpo do som da maioria dos nossos instrumentos. Vozes, violão, caixa da bateria, tudo está com o corpo nessa região do médio grave. Então é onde eu vou ouvir um som mais gordão, tá bom? É colocando um pouco mais de som aqui no médio grave. Então é na equalização, tá? Não é volume, não é nada. Às vezes eu estou sentindo falta de corpo. Eu vou lá e aumento o volume e está aumentando agudo. Ou seja, a chance de vir uma microfonia é grande. Eu preciso encorpar o som. Eu vou lá no médio grave e subo um pouquinho. Ok. Agudo. Aliás, médio agudos. Compreende uma região de maior brilho, né? Completando o médio grave. Ou seja, é o resto do som do nosso instrumento, das nossas vozes, ainda é um pouco do corpo, mas é aquela parte mais aguda do corpo do nosso som. Aquela parte que dá um pouco mais de brilho e tal. Agudos. Os agudos são frequências totalmente de brilho. Não adianta eu aumentar o agudo que não tem corpo nenhum. E não adianta aumentar lá as frequências mais graves que também não vem o brilho. O brilho está aqui. Referência de instrumento é o chimbal, é o S da nossa voz. Quando eu canto uma palavra que termina em S e tal, e eu quero deixar esse S mais brilhoso, menos brilhoso, é lá no agudo, no agudíssimo, ali por volta de 10K, 10.000 Hz, né? Que eu vou mexer ali para poder dar mais ganho ou menos ganho nesse brilho, tá bom? Abaixo está uma tabela muito interessante, contendo as faixas de frequência do som e as relacionando, né, com palavras-chave, indicando como o som se comporta quando essas frequências estão em excesso ou em falta. Então isso aqui me ajuda muito na hora de equalizar alguma coisa. E aí, olha, subgrave, não vou nem entrar aqui, vou pegar um exemplo só. Por exemplo, frequências médias, o ponto 5, para quem estiver acompanhando aqui, olha. Bora ler junto aqui. O ponto 5, entre 320 Hz e 640 Hz. Né? Mais ou menos nessa faixa, que é um médio grave, né? Eu tenho as médias baixas, é uma região de médio grave. Eu tenho o corpo do som, como eu falei. E se eu estiver mexendo só nessa equalização e sentir que está sobrando essa frequência, eu preciso atenuar quando eu percebo que o som está oco. Minha voz está saindo assim meio oca, sabe? Tá fanho, tá um som de Então eu vou lá e tiro, que é porque é sinal de que está em excesso o médio grave daquele microfone naquelas caixas. Então eu posso atenuar essa frequência se tiver com este problema. Se tiver faltando médio grave, eu vou perceber que o som está preso. Então aqui eu tenho palavras-chave que me ajudam a entender se aquela frequência está sobrando ou faltando. Tá bom? Vou ler mais um aqui, olha. Vou aqui para o 8, olha. Do 2K e meio ao 5K, eu estou falando das frequências médio-agudas. E já é agudo também, é um médio agudo para agudo, né? Já é um médio agudo chegando ali nas regiões mais agudas. Então, palavra-chave para definir essa região: presença. É onde eu vou dar presença para o som. Quando é que eu percebo que eu preciso colocar mais médio agudo? Aliás, que tem muito médio agudo que eu preciso atenuar. Quando o som está estridente. O som do violão que ele está tocando e blém, 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 está instalado, tá? Então é ali que tá agressivo, tem demais ali, eu vou tirar médio agudo. O som tá muito velado, né? Tá meio opaco ali, eu vou colocar médio agudo, tá bom? Então eu vou deixar esse quadro aqui, né, para vocês darem uma estudada e identificarem experiências de vocês e levarem isso daqui lá para o dia a dia, né? É uma maneira, inclusive, da gente se comunicar com o técnico de som
dizendo para ele o que a gente está achando do nosso som, e isso vai dar uma dica para ele de onde mexer, tá bom? Esse quadro tem o link abaixo de onde ele veio, e o link também serve como referência de estudo para buscar outras informações nesse setor. Quer falar alguma coisa, amor? Quem descobriu esse quadro foi a Mila, porque Quem descobriu o Brasil? hoje ela estava editando o material aqui, o PDF, né, deixando bonitinho do jeito que vocês estão vendo, e aí ela ia, nas dúvidas, ela ia pesquisando ali tal palavra, não sei o que, para botar certinho, e acabou encontrando outras contribuições, então tem coisa aqui que é dela. Na verdade, a questão das frequências foi eu que falei para dar uma esmiuçada, né, que achava que poderia contribuir para ver essa questão do o que é cada frequência, como que ela se comporta, né. E aí eu acabei achando procurando uma referência, acabei achando esse quadro que eu achei sensacional. Galera, considerações finais, bora lá. Trabalhar com som é uma arte. E toda arte e como toda arte, é possível fazer um trabalho bonito, mesmo sem ter estudado o assunto, se o artista tiver amor pelo trabalho. Porém, o estudo das técnicas enriquece demais o artista do áudio e lhe proporciona o conhecimento para resolver os desafios que surgem no dia a dia. Enquanto músico, pessoalmente, né, falando, e eu vou trazer essa experiência de músicos que eu tenho aqui no estúdio, como o Coreia, o Tiagão, que eu já ouvi também da boca deles essa mesma experiência que eu tive. Enquanto músico, aprendi o básico para ligar e desligar o som lá nas missas que eu tocava. Mas quando eu busquei estudar mais a fundo os conceitos de ganho, equalização, compressão, gate, ambiência, microfonação, etc., fui percebendo o quanto isso me acrescentava enquanto músico. E como mudou meu jeito de pensar, meu jeito de tocar, mudou minha concepção de arranjo, enfim, me tornou um músico melhor. E eu desejo que esses conhecimentos engrandeçam também a todos os músicos do nosso querido GM. Fiquem com Deus, um beijão, lá, Rick Cereiro. E aí agora eu deixo aqui realmente aberto, né, para a gente fazer alguns comentários finais, sanar umas dúvidas, propor alguma coisa, vamos conversar. Pode abrir o microfone, vamos debater um pouquinho, né? Muito bom, mano. Que bom te ter, Henrique, no nosso grupo. Até a gente que não entende tanto, né? Mas foi para as velhas. É para tiazinha velha, viu? Pra gente, mano. Sabe o que eu vi um dia desses? Que o termo, se você for prestar atenção na música do como é o nome do cara? Do Sérgio Reis, Panela Velha que faz comida boa, na letra ele chama de coroa uma moça de 30 anos. Ou seja, já virei panela velha há muito tempo, você também. Tá cheio de panela velha aqui. Alô, qual é? Ai, coisa boa. Tem pergunta? Manda ver. Não, deixa eu só falar aqui bem rapidinho, que eu daqui a pouco vou ter que sair. Mas parabenizar, excelente material, depois vale a pena estudar mais a fundo, conhecer os detalhes. Na verdade, tem muita informação que na prática é que vai se aprender lá, mexendo, né? Enfim. E duas coisas que eu acho que vale a pena, Henrique. Uma é a questão do som que vai para a transmissão, né? Que a gente precisa talvez melhorar essa capacitação aí, o som que vai para a transmissão. E outra, nós que não somos técnicos, e às vezes chegamos na celebração e não tem o técnico, por algum motivo faltou, e aí fica a ver navios. Aí eu praticamente só ligo a mesa,
e deixo ligando nos volumes lá e rezo para não dar microfonia, entendeu? Então isso a gente tem que capacitar, talvez ser louco, né? Mexendo mais na coisa lá. Mas o teu material já ilustrou muita coisa. Obrigado, cara. Beleza. Pois é, esse material foi pensando nisso, né? Foi o básico para que todo mundo, além dos técnicos, tenha um pouco mais de conhecimento e de acesso. É claro que isso vai se completar no estudo prático, né? Precisa estar lá experimentando. Mas, enfim, a ideia é justamente essa. Nesse primeiro momento, falando sobre som, atingir de uma maneira geral um conhecimento que todos precisam, né? Que os músicos vão agregar para os músicos também, mesmo se eles não precisarem chegar na mesa, né? E, enfim, quem tiver mais interesse, a gente vai ter outros momentos para estudar mais, falar mais profundamente sobre transmissão, sobre equalização. Equalização dá um curso para um mês inteiro. 4 aulas, 5 aulas, é uma arte, cara. Muita coisa sobre equalização. Eu comprei um curso de equalização que eu tenho aqui, a gente pode estudar junto, que o nome é Os 12 Segredos da Equalização. São 12 aulas falando de 12 funções diferentes da equalização, cara. Sabe? Então, assim, tem muita... E são 12 que não são todos. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Mano, posso falar aqui rapidinho, porque eu já vou ter que sair também, que vou ter uma conversa. Rapidola mesmo. Desculpa aí, Mário. E é o seguinte, só para esclarecer um ponto, primeiro agradecer ao Henrique, né, que falou perfeitamente, e enfim, foi uma conversa durante a semana que a gente foi conversando para tentar estruturar, assim, como, e ele fez perfeitamente esse início, assim, com certeza os outros vão ser também nesse nível até melhor, com certeza. Mas a ideia, como vocês falaram, né, da questão de ter algo prático, vai ter, entendeu? A gente vai conversar, no caso, né, e para fazer a parte prática, de aprofundar em alguns momentos de uma maneira mais específica, quem tem interesse, principalmente os técnicos também. Essa parte da transmissão vai ser um outro momento também, porque a gente não queria colocar tudo de uma vez, né? E vocês já viram que só o inicial já deu várias dúvidas ali para tocar, enfim. Então a gente começou, a gente queria... o Henrique foi bacana porque essa captação inicial, ela cria um nivelamento logo, então a gente meio que se nivelou aqui, e aí quem tiver mais interesse, principalmente os técnicos, já vão ter que ir direto para aprender um pouco mais específico alguns assuntos, mas também quem tiver interesse de aprender, como o Henrique falou, né, como músico, assim, isso também interessa muito, assim, em aperfeiçoar, em aprender, aprofundar mais esses assuntos. Beleza, manos? Eu vou precisar sair, que eu vou para a conversa agora. Um abraço, boa noite. Beijão. Obrigado. Beijão, gente. Henrique, eu acho que dentro daquilo que o Edu já colocou, não sei pela questão dos outros irmãos, mas isso é uma conversa que a gente tem que ter em termos também da coordenação do grupo, né, para ver como a gente se ajusta, porque cada um de nós, mesmo nas nossas missões comunitárias, eu que sou formador na comunidade, né, e a gente não está tendo a perspectiva de como vai ficar um pouco aí para frente, a gente tem só uma noção, claro que também tem o nosso trabalho pessoal, muita coisa está em jogo aí, mas é claro que eu desde já também vou valorizar muito esses momentos que a gente teve, porque eu sei que eu perdi alguns, né, perdi um com o Hugo, perdi um com o Vini, né, que poderiam ter me dado muito subsídio para ter melhor condição hoje, que eu não tenho, né, em questão de som. E uma coisa que você colocou muito, assim, que nos alegra muito o coração, né, para quem vive como nós também a realidade religiosa, da nossa espiritualidade, que é o gostar disso. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo fazendo a produção do Feste Cristo, da Caju, e uma coisa que eu sempre detestava, assim, detestava não, mas que eu tinha verdadeira, assim, fobia, era o som. Eu gostava
mas eu não ficava ali na hora que estavam montando o som e tal, eu ficava para ver se estava se encaminhando a coisa, mas eu não ficava para ver essa estrutura que era mais interessante, vendo os técnicos trabalhar ali, ajustarem o som, darem ganho, isso que você falou, ganho, isso tem que gostar mesmo. Eu nem vou dizer que seja uma parte chata, é uma parte que sei lá, a partir do momento que você se sensibiliza da necessidade, você precisa gostar muito, né? Eu gostava de fazer iluminação, como gosto. É um negócio que eu gosto de montar, fazer coisa, estruturar, ver temperatura de luz e não sei o quê, quanto de luz, não sei o quê, esse vermelho. Então é uma coisa que eu acho que se reflete na questão do som. O som também tem essas suas características próprias, que como eu não gostava, passei a ter que gostar a partir do momento que a comunidade teve a minha necessidade de trabalhar lá, mas é como você disse, é agora um dispensar um tempo para a gente gostar e trabalhar aquilo que, por exemplo, eu ainda vejo que a gente tem muita coisa na cabeça errada, conceitos errados, né? Ou que esses conceitos precisam ser colocados da maneira correta para que a gente realmente flua da maneira correta.